Então vamos aqui, eu tenho aqui uma pergunta. Fizeram uma pergunta a nós sobre a tentação de Jesus na visão espírita. E para nós compreendermos, o nosso tempo, ele é curto, porque na realidade isso aqui dá uma palestra, certo? Eu já dei uma palestra sobre isso aqui, mas a gente vai tentar sintetizar de uma forma que a gente não fuja do princípio da doutrina espírita como filosofia, como ciência e como consequência a religião. Nos levar a uma lógica de um raciocínio. Então vamos lá. Primeiramente, vamos tentar relembrar algumas características de Deus. Deus, para ser Deus, ele precisa ser o quê? Ou ter o quê? Ou agir como? Então, nós vamos encontrar esses atributos de Deus, essas características de Deus na codificação espírita, principalmente no Livro dos Espíritos. E ele vai dizer que Deus, para ser Deus, tem que ser único. Deus, para ser Deus, tem que ser eterno. Deus, para ser Deus, tem que ser imutável. Tem que ser imaterial. Tem que ser todo-poderoso, poder tudo. Tem que ser soberanamente justo e bom. Deus, para ser Deus, tem que ser infinito em suas perfeições. E aí, nós vamos ver que as crenças religiosas, desde muitos séculos, ela vai nos mostrar, por exemplo, Satanás ou Satã, como se fosse o chefe ou o rei dos demônios. Que ele faz exclusivamente o mal. E aí, nós gostaríamos de questionar o seguinte: Satã, considerando a eternidade, ele é igual a Deus ou ele é superior a Deus? Vamos refletir, vamos pensar. Ele é igual, considerando a eternidade, o todo eterno, ele é igual a Deus ou ele é superior a Deus? Muito bem. Considerando de toda a eternidade, né? Imaginamos que ele seja incriado. Se ele for incriado, ele é igual a Deus. Se ele é igual a Deus, Deus não é único. Então Deus já não é Deus. Porque Deus, para ser Deus, tem que ser único. Vamos supor que Satã tenha vindo posterior a Deus. Se ele veio posterior a Deus, ele foi criado por Deus. Bem, se ele foi criado por Deus, Deus não fez o mal, mas quem fez foi o Satã. E se o Satã faz o mal e foi criado por Deus, Deus tem uma participação nisso. Então, dentro dessa perspectiva, Deus já não é mais infinitamente bom. Dentro de uma lógica racional. O que eu estou falando aqui para vocês está no Céu e o Inferno, o livro do Allan Kardec. Certo, gente? Capítulo 10, se não me falha a memória. Capítulo 10, o Céu e o Inferno. Ainda dentro desse conceito, alguns conceitos religiosos. Gente, aqui nós estamos falando na visão espírita, tá certo? O espiritismo, ele não combate nenhuma religião. Pelo contrário, ele reconhece como sendo boa toda aquela religião que ajuda o ser humano a ser melhor. Mas nós estamos falando aqui na visão espírita. Então, quando a gente se propõe a ir a um templo religioso, a pessoa que lá está vai falar na visão daquela religião. Se for católico, vai falar na visão do catolicismo. Se for evangélico, vai falar na visão espírita. Então, numa casa espírita, a gente tem que falar na visão espírita. Se o canal da internet é espírita, a gente tem que falar na visão espírita.
certo? Então, na visão espírita, a gente respeita as opiniões religiosas de todos, mas o esclarecimento é o seguinte, que dentro das crenças religiosas, no decorrer dos séculos, vem se acreditando nos anjos decaídos, que era um grupo de anjos que foram criados já perfeitos e que se revoltaram contra Deus. E aí nós vamos ver 2 pontos. Primeiro, se esse grupo de anjos, e Satã seria, no caso aí, o chefe deles, né? Transformaram-se em demônios. Primeiro, se esse grupo de anjos foi criado já perfeito, aí a gente começa a se questionar aonde estaria a justiça de Deus por criar seres perfeitos que não vão passar por dificuldades, que não vão passar por sofrimentos, que não terão que trabalhar para viver do próprio suor, que não aguentarão atormentações nem perturbações de pessoas ditas chatas, que não passarão por nenhum tipo de dificuldade, seja material ou espiritual, e que já são felizes, já foram criadas felizes. Aonde estaria a justiça de Deus em criar seres felizes, já perfeitos, e seres imperfeitos, como nós, que temos que passar por todos esses dissabores, por todas essas dificuldades? Seria Deus justo? Porque Deus, para ser Deus, tem que ser justo. Seria Deus justo? O outro ponto, a doutrina espírita, ela vai nos falar o seguinte, que o espírito, ele foi criado, todos nós, sem nenhuma exceção, nós fomos criados simples e ignorantes. Nós partimos de um mesmo princípio, simplicidade nos sentimentos, ignorância nos conhecimentos, mas que no decorrer das trajetórias e das sucessivas vidas, nós vamos evoluindo. Aí nós começamos a compreender Deus como justo, que todos nós passamos pelo mesmo princípio. Aí eu gostaria de fazer um parênteses rápido. Alguém poderia questionar, Jesus também. A diferença de Jesus para nós é que ele já passou por esse processo, já evoluiu. E nós estamos passando. Daí o porquê, o entendimento dele dizer que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais, dentro da evolução de cada um. E aí a gente vai começar a compreender também, na trajetória de evolução do espírito imortal, o espírito, ele tem 2 possibilidades. Ou ele estaciona no seu progresso intelectual e moral, ou ele continua progredindo. Ele não regride. Então, se um espírito chegou ao grau de perfeição e de pureza, como esses anjos, como conceber a ideia de que eles tenham se revoltado, alimentado dentro de si o sentimento de orgulho, de ódio, de ciúme, de inveja? É inconcebível um espírito evoluído estar dessa natureza. Então a gente convida a uma reflexão. Agora vamos, propriamente dito, para a mensagem da tentação de Jesus. Porque a gente tem que dar, não é só a gente dizer se Jesus foi tentado ou não foi tentado. A gente tem que dar subsídios a vocês para que vocês cheguem na conclusão através do próprio raciocínio. O apóstolo de Jesus, agora em espírito, João Evangelista, ele vem pronunciar-se a esse respeito da tentação de Jesus no livro A Gênese, de Allan Kardec. E aí ele começa dizendo o seguinte, porque a tentação de Jesus é assim, gente, que já veio o Satanás, Jesus foi para o deserto, passou 40 dias de jejum, 40 noites, depois veio Satanás, levou ele para ficar em cima de uma montanha, mandou ele observar todo aquele reino, e que se ele o adorasse, ele teria todo aquele reino. E aí Jesus disse, vai de reto Satanás, que ele adoraria somente a Deus. Mais ou menos com minhas palavras, a citação está em
no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13. Depois, o Satanás pega Jesus, pede Jesus para transformar a pedra em pão. E Jesus diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois, Satanás pega Jesus, leva para Jerusalém e coloca em cima do templo de Jerusalém. E diz a ele que se ele realmente é o enviado de Deus, ele salte daquele templo, porque ele tem autoridade sobre os anjos, para os anjos salvar ele e ele não morrer. É o que está em Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 13. É mais ou menos isso. E aí o apóstolo de Jesus, João Evangelista, em espírito, ele vai dar a explicação disso aí no livro A Gênese, de Allan Kardec. Ele vai dizer que, na verdade, isso é mais uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história contada com um ensinamento moral. É mais uma parábola que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Afirma ainda que essa parábola, ela tem o objetivo de mostrar que o homem, o ser humano, nós estamos sujeitos a falir. Nós podemos falir, espiritualmente falando. Nós reencarnamos, podemos cair moralmente falando. Essa parábola, ela vai mostrar a queda do espírito imortal, em busca da evolução. É isso que o espírito João Evangelista vai falar, em virtude das más inspirações. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui sobre essas inspirações. Essas inspirações não é só de espírito desencarnado, não. Também pode ser de espírito encarnado. No popular, não é só de quem já morreu, pode ser de quem está vivo. Pessoas encarnadas ou desencarnadas que nos incentivam a determinadas ações, determinadas posturas que vai prejudicar o próximo, que vai prejudicar nós mesmos. A nossa evolução espiritual, que nós deveríamos ter atenção, porque na realidade isso é uma figura, está de forma figurada. Gostaria só de lembrar a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. O Allan Kardec pergunta se existe algum modelo, algum guia perfeito que possa servir de modelo para a humanidade. E os Espíritos respondem: vede Jesus. Segundo os Espíritos superiores, Jesus é o Espírito mais puro que esteve na face da terra. A evolução espiritual de Jesus é tamanha. Eles vêm nos mostrar ainda que Jesus é o coordenador espiritual do planeta Terra. Que foi Jesus e os espíritos da sua equipe que criaram o planeta Terra. Então a evolução espiritual de Jesus é muito grande. O que seria e que vai nos mostrar que quanto mais evoluído moralmente o espírito é, maior autoridade ele tem sobre aqueles menos evoluídos. Então, no caso do Satanás ou do diabo que tentou Jesus, ele ignorou isso aí, supostamente. O que não se concebe. O que não se concebe também é Jesus estar sob o domínio desse espírito e ser tentado por esse espírito. Porque as próprias passagens do Evangelho vai mostrar que Jesus tinha autoridade moral sobre esses espíritos e também sobre nós. Então, não se concebe por causa da evolução espiritual de Jesus, o Cristo, o enviado de Deus. Né? Então, aí nós vamos ver, por exemplo, aqui, ó, ele diz: adora-me e eu te darei todos os reinos na terra. O espírito de João Evangelista, o apóstolo de Jesus, ele vai mostrar que essa passagem, ela também nos alerta sobre aquela voz que vem na nossa consciência
que nos diz assim: você pode mais, você pode crescer mais, você pode ter mais, você pode ser mais, que nos incentiva cada vez mais a ambição. Que nós podemos falir, que nós podemos cair, se nós não tomarmos cuidado com isso, porque somos espíritos imortais em busca da evolução. O Espírito ele vai fazer uma comparação com outras duas parábolas. A parábola do filho pródigo, que é o filho que pega a herança do pai e sai para gastar no mundo. E a consequência, depois que ele gasta tudo, é o sofrimento. Consequência das nossas atitudes, quando nós nos afastamos de Deus e buscamos única e exclusivamente os prazeres e as satisfações materiais. Mas a parábola também nos mostra a misericórdia e a bondade de Deus, do pai que acolhe o filho com a alegria, que esse pai é Deus, que está sempre a nos acolher quando nós pretendemos retornar a Deus. O Espírito João Evangelista também nesse livro vai nos fazer uma comparação com a parábola não é do filho pródigo, é do bom samaritano, né? Porque vai nos mostrar que aquele homem que era tido como um homem herege, que não aceitava os princípios religiosos, das práticas religiosas da época, foi o único homem que teve compaixão daquela pessoa que estava caído no chão, que estava ferido, que foi batido pelos assaltantes. E que é preferível a boa ação, a misericórdia, o amor ao próximo, a caridade ao próximo, do que as práticas exteriores. Então, finalizando, é isso que a orientação do Espírito João Evangelista, que foi apóstolo de Jesus, que agora em espírito vem dar a mensagem, a explicação dessa passagem sobre a suposta tentação de Jesus na visão espírita. Lógico que aqui nós sempre falamos, respeitamos todas as concepções religiosas, mas essa é a visão, esse é o posicionamento, essa é a explicação dos espíritos superiores a respeito dessa passagem, que nós, seres humanos, devemos ficar atentos, porque nós podemos falir, nós podemos cair a qualquer momento, se nós dermos ouvido ao desejo da ambição cada vez mais, de querer ser mais, de ter mais, de ser melhor, de ser superior cada vez mais. E com esse desejo nós podemos ferir muitas pessoas, nós podemos maltratar muitas pessoas, nós podemos prejudicar muitas pessoas, e como tudo aquilo que a gente faz ao próximo a gente recebe de volta, é uma lei diante da sabedoria de Deus, a lei de causa e efeito, a lei do plantar, nós receberemos tudo de volta, né? Então fica aí a nossa orientação sobre a tentação de Jesus. Só uma coisa, pode falar. Pessoal, assim, as parábolas, esses ensinamentos alegóricos, simbólicos, eles já existiam muito antes de Jesus. Se você perceber no Velho Testamento, vários profetas e sábios, eles já traziam ensinamento em forma de parábolas e alegorias. A gente não tem como precisar se essa história realmente foi uma história que alguém escreveu lá no Evangelho, porque, segundo Haroldo Dutra Dias, ele é um pesquisador, historiador, que ele reescreveu agora, retraduziu o Novo Testamento, das escrituras mais originais possíveis. Ele fez a tradução de volta do grego para o hebraico, para poder trazer para o português, porque tinha se perdido muitas coisas, né? E aí a gente sempre teve muitas histórias em volta de Jesus, e crenças, e coisas que foram ditas e faladas e passado verbalmente. Depois que foi escrito, a gente não tem como precisar quem foi, quando foi, nem como. Mas eu me permitiria uma questão. Se estava Jesus e, entre aspas, o demônio lá no deserto, passando por essa situação, quem foi que viu para narrar? Esqueci de falar isso aí, valeu. Quem foi que viu, estava lá olhando, estava tentando Jesus para poder narrar isso? Então, eu achei que é uma questão de muita lógica. E outro ponto, o demônio levou Jesus ao templo de Jerusalém, que é visitadíssimo, e ninguém viu Jesus em cima do templo de Jerusalém para pular de cima, porque teria repercutido em toda Israel, né?
Pode continuar aí, Só Henrique. uma complementação, ok? O Espiritismo não tira a validade e não anula a Bíblia. Só nos mostra que existem interpretações, ângulos de visões diferentes e equivocadas. Então não há problema na Bíblia. O que se há é interpretações equivocadas.